Pronto. Iniciei a gravação, então, da primeira oficina online, sobre o desafio do monitoramento e avaliação do PMPI, tá? E a ideia é que antes da gente começar a falar especificamente do desafio, do que é essa oficina e qual é o contexto dela, né? A gente preparou um vídeo para vocês contando um pouco de como foi, do que é governo aberto, de como foi o processo de escolha desse desafio, como que a gente chega aqui nesse ponto de partida dessa oficina. Eu vou pedir para o Tiago, então, colocar aqui na tela para a gente, tá? Olá, a Coordenadoria de Governo Aberto da Secretaria Especial de Relações Institucionais deseja boas-vindas às oficinas do 4º Plano de Ação em Governo Aberto da cidade de São Paulo. São Paulo é uma grande cidade, e grandes cidades possuem grandes desafios. A Prefeitura Municipal de São Paulo quer enfrentar estes desafios com transparência, inovação e o principal, participação social. O seu papel é fundamental para construirmos uma cidade mais justa para todos. Por isso, hoje, convidamos você para exercer a sua cidadania através de uma missão especial: elaborar soluções para os desafios do 4º Plano de Ação em Governo Aberto da cidade de São Paulo. Mas antes, vem que vamos te explicar o que você precisa saber para participar. Mas o que é governo aberto? São Paulo é uma das cidades pioneiras na agenda de governo aberto e integra a Parceria Internacional para Governo Aberto, a Open Government Partnership, desde 2016, reforçando o compromisso da cidade com a construção de cidades mais transparentes, democráticas e participativas. Nosso objetivo é tornar aberto o ciclo de políticas públicas, fortalecendo os espaços participativos e garantindo a colaboração entre os cidadãos e o poder público. Ou seja, governo aberto é uma ponte entre sociedade e governo, e é a partir de um plano de ação em governo aberto que iremos construir parte desta ponte. Mas o que é um plano de ação? Atualmente, estamos no 4º Plano de Ação. Um plano de ação é um instrumento que possibilita desenvolver soluções de desafios complexos da cidade, através da colaboração entre poder público e sociedade civil, ou seja, quem vive a cidade. O plano de ação é gerido e elaborado pelo Fórum de Gestão Compartilhada, formado por secretarias e organizações da sociedade civil, com o objetivo de promover um espaço de diálogo e diversidade de perspectivas. Todo esse processo é elaborado de forma coletiva. Após um mapeamento, chegamos a 4 desafios que foram priorizados pela população na etapa de votação do Participe Mais. Não participou do processo de votação? Sem problema, cidadão. Agora é hora de participar. Transforme suas ideias em ação. Para chegar até aqui, a Coordenadoria de Governo Aberto, junto com o Fórum de Gestão Compartilhada, articularam, junto às secretarias municipais, a identificação de possíveis desafios que poderiam ser enfrentados a partir de princípios de governo aberto. O resultado dessa consulta pública trouxeram os seguintes desafios: difundir e fortalecer a educação ambiental na cidade de São Paulo, monitorar e avaliar o alcance do Plano Municipal pela Primeira Infância, o PMPI, aprofundar a participação social no planejamento da mobilidade urbana, ampliar a transparência de dados sobre obras públicas, para juntos trabalharmos em um processo de cocriação e compartilhar possíveis soluções para cada um deles. Queremos te ouvir. Por isso, contamos com vocês para cocriar caminhos e soluções que orientam a atuação da Prefeitura na construção de políticas para a nossa cidade e torná-la cada vez mais aberta, participativa e transparente nos próximos anos. Vamos lá? Obrigada, viu, Tiago? Então, gente, é isso. A gente fez um longo caminho até essa oficina, né? Então, o Fórum de Gestão Compartilhada de Governo Aberto tem desenhado as metodologias dessas oficinas, tem desenhado todo o processo de cocriação do 4º Plano de Ação. E o desafio que a gente vai trabalhar hoje é um dos 4 desafios que foram priorizados na consulta pública que a gente fez.
Então, a gente já começou a discutir um pouco sobre esse tema, né, de avaliação e monitoramento do alcance do PMPI, do Plano Municipal pela Primeira Infância. E aqui a ideia é que a gente possa ter uma discussão densa, mais profunda especificamente sobre esse assunto, tá? E falando um pouco de como vai funcionar a oficina de hoje. Então, a gente vai ter um momento inicial aqui agora, que a gente vai fazer uma apresentação rápida sobre o que é esse plano municipal, por que isso é um desafio e como isso está relacionado com um quarto plano de ação. Quem vai fazer essa apresentação para a gente é a Lara, que trabalha aqui na Prefeitura de São Paulo. Eu vou deixar ela se apresentar, mas quando ela começar a fazer a apresentação ali sobre o desafio. E ela vai estar aqui acompanhando também a oficina, participando junto com a gente, tá? E a nossa atividade também vai ter um mediador, que ele vai ser responsável por guiar toda a atividade. Então, fiquem tranquilos, a gente vai construindo juntos. O mediador está aqui para auxiliar a gente nesse processo de discutir, de pensar, de criar ideias, para tirar dúvidas. E a ideia é que a gente possa ir discutindo e construindo juntos. Hoje na oficina, a nossa aula, depois ela se apresenta também, vou deixar esse espaço para elas se apresentarem depois. E o grande objetivo da nossa oficina de hoje é preencher uma árvore de soluções desse desafio. Então, a gente vai projetar para vocês uma árvore de problemas e nosso objetivo é construir uma árvore de soluções. Pode passar o slide, Thiago, por favor? Então, aqui tem uma carinha do que é a árvore de problemas, né? A gente, nesse processo de mapear os desafios que a gente poderia solucionar a partir do quarto plano de ação e dos pilares de governo aberto, a gente achou que seria uma ideia interessante apresentar esses problemas nesse formato de árvore. Por quê? A árvore de problemas ela é uma metodologia que ela separa nas suas raízes o que são causas, no seu tronco o que é o problema ou o desafio, e na sua copa o que são as consequências desses problemas e desses desafios, né? Isso ajuda a gente a visualizar um pouco o que é uma causa e o que é uma consequência, para saber também onde a gente pode atuar, que tipo de solução a gente pode pensar para cada uma dessas questões que a gente está querendo discutir aqui hoje, né? As meninas vão apresentar para vocês também, então, o que são essa árvore. E a ideia é que a partir dessa árvore a gente possa fazer uma árvore de soluções. Então, a gente tem uma árvore de problemas e pensar na árvore de soluções. A ideia é que nessa árvore de soluções a gente possa pôr o que a gente quer fazer nas suas raízes, como a gente quer fazer no seu tronco e quais são os resultados disso, quais são as consequências disso na sua copa. E nisso a gente também tem uma ideia de causa-consequência, mas de uma forma positiva, de uma forma de soluções, de ideias, de coisas que a gente pode fazer e que podem estar no nosso plano de ação, tá? Eu vou enviar aqui também para vocês no chat os cards de apoio que a gente fez, né? Que durante a apresentação, durante a exposição das meninas, vocês podem ir consultando também. A gente, na presencial, eles são impressos, mas aqui a gente vai mandar a fotinha aqui no chat para vocês irem conferindo, tá? Então, eu acho que da minha parte é isso. Eu vou ficar muito mais aqui no apoio. Então, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, não estiver conseguindo usar alguma ferramenta, né? O microfone, o chat, não está conseguindo acessar alguma coisa que a gente enviou, podem mandar aqui mensagem, que eu vou estar aqui no apoio, o Thiago também vai estar aqui no apoio, o Thales. A ideia é que a gente possa ter uma oficina bem produtiva e bem legal para todo mundo, tá? Eu vou passar a palavra, então, para Lara e para Paula irem se apresentando, tá bom? Acho que é isso. Pode passar, Thiago, acho que a próxima já é. Ah, não, aqui é um desenho da árvore, mas isso aí daqui a pouco a gente vê. Pode passar mais um.
Então, você quer começar se apresentando? Eu posso. Pode seguir, depois a gente troca. Combinado. Então, boa noite, pessoal. Me chamo Lara, eu sou assessora técnica aqui no Núcleo da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância. A gente fica alocado dentro da Secretaria Executiva de Projeto Estratégico e está dentro da Secretaria de Governo Municipal. E o que norteia a nossa política municipal integrada pela primeira infância é o Plano Municipal pela Primeira Infância. Então, ele foi um documento construído lá em 2017, e oficializado em 2018, e ele tem uma duração até 2030, então são 12 anos de Plano Municipal pela Primeira Infância. O plano ele é bem robusto, ele tem uma divisão de muitas metas, são 31 metas, 135 estratégias, mas ele se divide principalmente em 4 eixos. Então, a gente tem um primeiro eixo para garantir as condições de articulação intersetorial dos programas, projetos e ações para atendimento integral. A gente tem um eixo, e esse primeiro eixo vai falar um pouco mais sobre a governança, a integração entre as secretarias, que a gente está falando de uma política integrada, né? Então, intersetorial, e um pouco da construção dos mecanismos que permitem esse atendimento articulado da criança, né? Do bebê e da gestante. A gente tem um segundo eixo que visa garantir que todas as crianças da primeira infância tenham acesso à educação, aos cuidados e estímulos que contribuam para o seu desenvolvimento integral. Então, tem um foco mais no acesso à qualidade da educação infantil, no fortalecimento dos vínculos, nas oportunidades de desenvolvimento da criança ali. A gente tem o terceiro eixo para garantir a proteção e dar condições para o exercício dos direitos da cidadania da primeira infância, que vai abordar um pouco mais sobre a proteção social, sobre o enfrentamento às violências, a garantia dos direitos, atenção em situação de vulnerabilidades, mais ou menos nessa linha. E o quarto eixo, para garantir o direito à vida, à saúde e à boa nutrição de gestantes e crianças na primeira infância. E aí ele vai envolver um pouco mais as ações de saúde e nutrição, pré-natal, vacinação, redução da mortalidade. Um ponto muito importante é que esse plano, ele é um plano que está falando sobre 12 anos de planejamento. Então, ele é um plano que estabelece metas estratégicas, não efetivamente ações para serem realizadas, né? Então, por isso, a gente consolida isso, e aí, se puder passar, por favor. A gente consolida ele através dos planos de ação. Então, a cada 4 anos, a gente, casado com o governo, né, com a eleição, a gente estabelece um plano de ação. E esse plano de ação vai dizer efetivamente como que a gente vai colocar em prática, vai fazer para atingir essas metas que foram pensadas no Plano Municipal pela Primeira Infância. E que a gente entende que o plano, às vezes, precisa de algumas recapitulações ou precisa de algumas adaptações. Então, por exemplo, o tema da mudança climática era um tema que não era presente no Plano Municipal pela Primeira Infância. E hoje em dia, no plano de ação, a gente coloca algumas temáticas de mudanças climáticas para incluir nesse processo. Então, até para dar essa temporalidade melhor do plano, a gente faz esses planos de ação. E aí, o PMPI, ele é constituído pela estrutura de governança, que é constituída também a estrutura de governança da política da primeira infância, né? Então, a gente está falando da união de algumas secretarias. Então, o núcleo aqui onde a gente está alocado faz essa articulação, mas quem coordena, quem faz as ações e quem participa desse processo, junto com a gente, são as secretarias de Educação, Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social, Inovação e Tecnologia, Cultura e Pessoa com Deficiência. Além delas, algumas outras secretarias participaram na construção do Plano Municipal pela Primeira Infância e são acionadas com frequência também, tipo a Secretaria de Esportes, do Verde e Meio Ambiente, Mobilidade, algumas outras secretarias assim. Mas é sempre uma política intersetorial, então ela está sempre contando com todas as secretarias envolvidas nesse processo. Se puder passar, por favor. E aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa estrutura de governança, a gente tem uma imagenzinha que tem esse triângulo aí. Então, a gente tem uma estrutura de governança que tem representantes de todas as secretarias, primeiro em nível intersetorial, que é o comitê gestor, a gente está falando aí dos secretários que compõem esse comitê, a gente se reúne de 1 a 2 vezes por ano. A gente tem a comissão técnica intersetorial, então a gente tem alguns agentes públicos da área técnica que estão envolvidos, de cada uma dessas secretarias, e a gente se reúne periodicamente, toda semana, inclusive. E os comitês gestores regionais, que daí a gente pensa essa estrutura na ponta. Então, a gente divide nas 32 subprefeituras, a gente tem um comitê gestor regional para cada uma dessas áreas, que tem representantes da saúde, da assistência e da educação. Então, ele é um pouco maior, ele tem daí uma periodicidade de 3 em 3 meses de reunião.
Essa estrutura de governança, vocês podem acessar todos os nomes que estão envolvidos no site da primeira infância, todas essas informações estão lá. Só que para fazer essa gestão do plano de ação pela primeira infância e para avaliar como ele vem sendo implementado, a gente tem a comissão de avaliação. E aí, a comissão de avaliação. Tem um gato aqui. A comissão de avaliação, a gente vai trabalhar, para além dos representantes da comissão técnica, que compõem a comissão de avaliação, a gente tem também representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do CMDCA, do Conselho Tutelar, do Legislativo, e a gente tem representantes da sociedade civil. Nesse caso, a gente está nesse ano que ele tem uma troca bienal, a gente está com o pessoal da Cocriança e o pessoal do Ajo Clemente compondo a comissão de avaliação. E aí, essa comissão de avaliação é quem tem a responsabilidade de fazer os balanços anuais e avaliar a implementação desse plano de ação. E aí, as organizações da sociedade civil têm um papel muito importante nesse processo, né? Então, acompanhar também o que vem sendo feito pelo Executivo. Se puder passar, por favor. Para falar e para trazer uma transparência sobre como vem sendo avaliado esse plano e o que vem sendo cumprido, a gente tem o balanço anual. Então, anualmente, a gente prepara o balanço do Plano Municipal pela Primeira Infância, que ele é apresentado sempre na Semana Municipal da Primeira Infância, que acontece do dia 1 ao dia 7 de agosto, ou nessa primeira semana, normalmente. E aí, sempre no encerramento, a gente apresenta esse balanço. E o balanço, ele é composto por relatórios de cada uma dessas áreas que fazem parte dessa comissão de avaliação para contar sobre como vem sendo feito o processo de avaliação do plano e o que vem sendo avaliado, onde a gente avançou e onde a gente não avançou no Plano Municipal pela Primeira Infância. Então, a Semana Municipal da Primeira Infância acaba sendo o nosso primeiro espaço de contato com a população quanto a isso. Só que a gente, e aí eu não sei se eu já posso ir falando do problema, mas a gente está falando de uma cidade do tamanho de São Paulo, que a gente tem 860 mil crianças de 0 a 6 anos, das famílias dela, das gestantes e toda essa rede de cuidado que compõe essa estrutura da cidade, né? E do desenvolvimento da criança. E aí, no nosso plano de municipal pela primeira infância, a gente tem uma meta que fica alocada lá no eixo estratégico 1, na nossa meta 4, que visa promover a participação social no monitoramento e na implementação do PMPI. Só que a gente tem uma dificuldade de atingir esse espaço quando a gente fala do público-alvo diretamente afetado. Então, quando a gente fala das famílias, das gestantes, a gente tem uma dificuldade de pensar como fazer esse processo de escuta. Inclusive pensando a estrutura de São Paulo e quão distante a gente acaba ficando do público-alvo no dia a dia. E aí, acho que para trazer um contexto muito por cima para vocês, mas é um pouco mais sobre isso, e nos QR Codes vocês podem acessar também o site da Primeira Infância. Muito obrigada, Lara, por essa super contextualização. Vou aproveitar e engatar aqui na apresentação, né? Meu nome é Paula, eu sou terapeuta ocupacional de formação, sou servidora pública aqui na Secretaria de Saúde do município e faço parte também do Fórum de Gestão Compartilhada. Então, estou aqui hoje junto com os meus colegas da Coordenadoria de Governo Aberto e vou ajudar aqui a mediar o nosso encontro, né? Aqui o Thiago está colocando também alguns links para quem quiser seguir a gente no Instagram, no canal do YouTube. E agora a gente vai, propriamente dito, né, iniciar então os trabalhos da oficina de soluções, né? Então acho que a Lara trouxe um panorama bem legal. O Thiago, enquanto isso, acho que já pode ir trocando a tela, né, para projetar as nossas árvores. E acho que hoje, enquanto a gente vai projetando, como somos poucos, né? Eu gostaria de fazer algumas sugestões, talvez de encaminhamento aqui da conversa, né? Mas eu acho que quem quiser pedir a palavra, como somos poucos, talvez até dê para já abrir o microfone e falar, ou quem preferir também pode levantar a mão aqui pelo Teams, né? E a gente vai organizando uma lista. E aí pedir também para que vocês possam se apresentar brevemente, né? Para a gente saber quem está aqui, de onde é, enfim. Cada um vai trazer suas referências, né? Com base naquilo de onde está falando, né? E acho que todas as contribuições vão ser com certeza muito bem-vindas, né? Aí, pessoal, para introduzir um pouco o assunto, né? A gente vai ler juntos a árvore de problemas a princípio, né? Porque a nossa árvore de soluções também se baseia um pouco, né, em como resolver esses problemas, né? Em como
criar propostas, né, de solução para esses problemas, né? O Tiago está passando aqui para a gente, mas eu também vou dizer que quem precisar aumentar mais o zoom da tela para enxergar melhor, dá para vocês puxarem cada um o zoom que quiser ali, próximo ali do nome, no canto inferior esquerdo da tela, né? Aparece o nome do Tiago que está compartilhando, e aí tem um símbolo de mais e de menos. E aí nesse símbolo vocês também podem ajustar para ficar melhor a visualização para cada um, tá? Pode ser quem está vendo no celular, talvez fique muito pequenininho, né? Então fiquem à vontade também para puxar o zoom, né? O pessoal está sugerindo aqui no chat da gente fazer uma rodada, né? Inclusive de apresentações, que eu acho uma ideia bem legal. Eu acho que talvez eu vou ler, antes de abrir a palavra, ler a árvore, né? E aí acho que a gente já fica à vontade também para se apresentar ou fazer comentários, né? Quem quiser também fazer algum tipo de comentário, de sugestão por escrito, pode ser também, né? Pode compartilhar aqui a mensagem no chat, ou se preferir abrir o microfone e falar também, a gente vai depois ajudando a sistematizar, né? Então, assim, acho que vamos só passar um pouquinho por essa árvore, né? Lendo a princípio o problema, né? O nosso problema aqui que está no tronco, né, da nossa árvore. O nosso problema que é o desafio no monitoramento e avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância, né? Esse problema tem algumas causas, né, que a gente registrou aqui só como um ponto de partida, né? Uma dessas causas é a não incorporação da população adulta diretamente afetada, como a Lara também bem contextualizou, né, que são as gestantes, os cuidadores e as famílias, a dificuldade dessa população de conseguir de fato participar. Uma outra causa é a inexistência de instrumentos que facilitem a participação social desse público. E uma terceira causa é uma dificuldade na identificação das demandas da população em relação ao tema. Essas causas produzem quais consequências, né? A gente vai dar uma olhadinha na copa. A dificuldade em perceber como a população avalia o alcance do plano, e também a baixa participação social no monitoramento e avaliação do plano. Então, acho que a partir um pouco dessa contextualização, agora eu passo a palavra a quem quiser falar, comentários, né, enfim, sugestões, para a gente começar a pensar em possíveis soluções. A gente tem até 8h30, mais ou menos, da noite, para fazer essa atividade. Então, dá para todo mundo falar, estamos em poucas pessoas, né, e eu vou fechar o microfone aqui e fiquem à vontade, quem quer ser o primeiro. Não esqueçam de se apresentar também. Pode ser pelo chat também, para os tímidos, tá? Sem problema. Eu vou começar a puxar a fila então, já que ninguém foi, eu vou. Eu sou Raquel, eu sou servidora de carreira, eu estou atualmente lotada na Secretaria Municipal da Fazenda e eu atuo na coordenação do grupo de Educação Fiscal e Cidadania. Então, a gente faz um trabalho bem bacana sobre a função social dos tributos e da participação social também da população. Então, essa questão de participação social, de fazer com que as pessoas participem dessas ações também é uma pauta que a gente trabalha bastante também. Eu não vou fazer comentários agora com relação a essa questão, porque eu vou deixar os demais se apresentarem para depois a gente entrar só no mesmo tema, tá bom? Raquel, posso sugerir de você falar como que você veio parar aqui? Por exemplo, eu vi um convite, achei interessante. Falar assim, o que te motivou a participar da oficina hoje? Eu faço parte do Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, então a gente também tem uma conversa muito, muito próxima com toda a equipe de Governo Aberto, e a gente faz parte. Então, todas essas questões, tudo que o Governo Aberto está envolvido, educação fiscal também está envolvida, porque faz parte aí da nossa, eu costumo chamar da nossa árvore de temas, e a gente tem ali uma rede de assuntos que educação fiscal trata, e Governo Aberto é um desses temas. Então,
Então, tudo que faz parte aí do guarda-chuvinha de governo aberto, educação fiscal está ali com o dedinho, né? Seja colaborando, seja participando de alguma forma, ou só ali bisbilhotando mesmo, aprendendo, pegando ali melhores práticas para que a gente também consiga reproduzir algumas atividades, algumas formas, né, de trabalho ali também nas atividades de educação fiscal nos nossos trabalhos também. Então, a gente trabalha muito com essa parceria com o governo aberto. Muito legal, viu? Seja muito bem-vinda. Quem mais, pessoal? Opa, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Vocês me ouvem? Ouvimos sim. Sim. Ah, tá. É que eu não consigo ver ninguém. Meu nome é Vitor, eu sou morador do Butantã, né, Zona Oeste de São Paulo. Respondendo a pergunta também de como vim parar aqui, eu conheço essa pauta já faz, sei lá, uns 10, sei lá, 6, 8, 10 anos, alguma coisa assim. Eu lembro do segundo plano, eu participei de algumas reuniões, tal, e faz tempo que eu não participava, e me interesso bastante com a área de educação, né, e aí por isso, eu acho que, penso, a educação está muito ligada a toda a questão da primeira infância, tal, então achei interessante participar dessa oficina. Que legal, muito bom te ter de volta, então, né? Seja bem-vindo. Opa, obrigado. Quem mais, pessoal? Gostaria de se apresentar? Tudo bem, então, todos tímidos? Vamos tentar, então, ir conversando um pouco, né? Eu acho que talvez o ponto de partida, talvez, né, que eu sugeriria a gente realmente conversar um pouco sobre é a partir das causas, né? E aí eu acho que a Raquel talvez tenha experiências interessantes para compartilhar também, né, em termos de sugestões, até do que também ela já tem experimentado, mas certamente o Vitor também e os outros presentes aqui também, né, cada um com as suas referências. Talvez quando a gente olha um pouco para essas causas, né, o que a gente acha que poderia fazer uma mudança um pouco dessa causa, né? Por exemplo, a inexistência de instrumentos que facilitem a participação social. Acho que a gente poderia olhar as causas e tentar pensar um pouco que possíveis soluções, né, a gente poderia imaginar para esses problemas, né? Acho que isso também pode dar pistas do que a gente poderia fazer. E aí vocês também não se preocupem em responder de forma muito concreta nesse momento os post-its, podem ir falando um pouco sugestões, né? E a gente vai tentando ajudando a organizar um pouco isso no formato da árvore, né? Não, acho que sim, acho interessante. Ia perguntar como é que está organizado um pouco. Para mim eu não conheço muito a política, tanto em detalhe, e a questão dos problemas. Eu estou entendendo que é pensado a primeira infância, mas não é pensado as pessoas que estão diretamente, né? Tipo, as mães, cuidadores, famílias, etc., não fazem parte. As secretarias não têm essas questões de forma integrada, né? Porque dados, por exemplo, de saúde, com dados de educação, das mesmas crianças, como acompanha isso ao longo do tempo.
Eu sei que tem muita gente que sai e entra na cidade, entra na rede pública, né, e sai, mas eu não sei como é feito isso, se esses dados são cruzados de alguma forma, ou se eles ficam cada um dentro da sua própria secretaria e isso não se conversa ainda. Nós temos dados de todas as secretarias, mas a função da política é justamente fazer essa interlocução entre todas essas informações. Então, quando a gente pensa as informações, a gente tenta pensar olhando para os dados das diferentes secretarias e casando o máximo possível essas informações. Hoje a gente ainda tem uma dificuldade, é uma dificuldade, na verdade, nacional, que é a forma como os dados são recolhidos das diferentes secretarias. Então, até a divisão territorial de cada uma das secretarias que tem maior impacto, tipo assistência, saúde, educação, é diferente. Então, a educação aqui em São Paulo se divide em 13 territórios e a assistência se divide em 32. Então, para recolher esses dados, também é feito de forma diferente. Então, hoje a gente vem pensando como que a gente faz isso através de um sistema integrado que vai conseguir também casar essas informações da criança que entra no sistema, né? Então, mais ou menos isso. Acho que responde. Sim, sim, né, porque eu imagino, eu lembro de ter visto uma época o problema de que, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela via muito quem estava na rede de educação. Se a criança desaparece da rede, desaparece para a Secretaria de Educação, assim, ela não. E na saúde menos, porque as pessoas continuam indo mais nas UBSs, né? Você continua tendo os agentes de saúde que vão nas casas das pessoas, então ela tinha mais informações de onde estava, assim, né? De grupos diferentes, de informações diferentes, assim, né? E eu já vi redes usando isso até para fazer busca ativa, né, das crianças, principalmente por motivos que elas saiam da escola, tal. Então tava tentando entender como é que essas coisas se organizavam para você, né, pensar o indivíduo, né, se a partir do indivíduo você pensar a política, né, porque eu penso que normalmente é separado, cada um tá na sua secretaria pensando a sua o seu mundo separado, né, e não tá feito de uma forma integrada no indivíduo, né? Pensando em tudo, né? Se a pessoa sei lá, tomou vacina, se ela tá indo na escola, na creche, se ela conseguiu a vaga na creche, esse tipo de coisa. Cada um tá cuidando um pouco do seu mundo, assim. É mais ou menos nesse sentido que eu tava pensando. É uma dificuldade a intersetorialidade, né, da situação, mas a gente concretiza a política através de protocolos integrados. Então, são protocolos que tentam acionar os atores específicos de cada uma das secretarias quando uma criança está em algum dos casos dos protocolos, né? Tem o protocolo de atenção à primeiríssima infância, que inclui fluxo de gravidez na adolescência, de violência. A gente tem o protocolo de busca ativa escolar, então é isso, a criança que está fora da escola pode ser identificada pela saúde, pela assistência, ou pela educação. E aí a gente tem outros dois protocolos que ainda não tem fluxo, que olha daí para crianças com TEA e altas habilidades, ou superdotação, e para criança e para saúde mental de cuidador e de criança na primeira infância. Então, a política de primeira infância ela é voltada para conseguir fazer essa integração entre todas as secretarias. É na intersetorialidade mesmo que ela se realiza. Acho que foi perfeita assim, a sua colocação. O Vitor, dá uma olhadinha que o Tiago tentou redigir um pouquinho isso que você estava dizendo em forma de um post-it ali como uma sugestão. Veja se era mais ou menos isso que você disse, ou se você também quiser fazer alguma correção. O que podemos fazer, né? Dessa sua fala, ele anotou a seguinte sugestão: promover a integração de dados das diferentes secretarias de maneira mais eficiente. E o como fazer isso, né? Talvez desenvolvendo um sistema de integração das diferentes informações, das diferentes políticas. Veja se é isso. E nesse momento, acho que a gente pode ir fazendo mesmo essa chuva de ideias, né? Sem se preocupar muito nesse momento aqui da oficina, com a viabilidade, com o recurso, porque eu acho que esse é o momento mesmo da gente trabalhar ideias, né? Que depois vão fazer parte da cocriação desses 4 compromissos, né? O que você acha dessa sugestão que ele fez? Contempla um pouco a sua fala? Para mim tá ótimo. Acho que tá não sei, assim,
como isso vira, né? Porque é muito difícil implementar, mas seria essa lógica. Acredito que muita gente nas secretarias gostaria de ter isso, assim, né? Acho que a ideia até do governo aberto, né, de pensar soluções, é tentar dar uma força a mais, né? Ter uma outra gente cobrando internamente que tem que ter alguma coisa para dar força até para quem, né? Imagina, tá tocando a política, às vezes ela não consegue, acho que chegar onde, né, as pessoas que tomam a decisão para fazer aquilo andar, né? Que vontade eu sei que tem muito nas pessoas que trabalham dentro da secretaria, mas às vezes é difícil fazer as coisas andarem. E eu ia perguntar, na verdade, sobre um outro item. Na verdade, são dois, né? Que tem existência de instrumentos que facilitem a participação e a dificuldade na identificação das demandas da população. Eu ia perguntar se tem alguma forma de feedback das políticas, das coisas de atendimento, assim, nas secretarias, assim, se tem se a pessoa, porque a secretaria normalmente ela considera, muitas vezes você pede alguma coisa, ela faz, ok, e considera atendido. Mas a pessoa, né, que foi atendida, às vezes não considera que aquilo foi atendido. Para ela o problema não foi solucionado. Eu não sei como é que é feito isso, assim, e nem quais. Imagino que vocês devem ter elencados várias ações que são tomadas, né? Desde acesso à creche, vocês falaram, né, de TEA, né? Falaram de transtorno do espectro autista, tem várias que a criança precisa de uma pessoa específica, né? Precisa de um atendimento específico. Eu não sei, deve ter vários micro itens assim, e eu não sei se eles são avaliados de alguma forma. Só para entender até se tá se mesmo as demandas, faz de conta que a secretaria já sabe que mapeia todas as demandas, né? Já está tudo mapeado que ela deveria fazer. Mas eu não sei se ela atende de forma efetiva também. Se há uma variação feita nos equipamentos, hoje não chega até a gente, até porque é isso, né? A Secretaria de Saúde não atende só é, crianças ou familiares de crianças, tem um atendimento mais amplo, inclusive. Então, para a gente hoje não chega, e acho que essa é a nossa dificuldade, assim, de como que a gente faz com que essa percepção de quem está lá na ponta sendo atendido pelo equipamento tem do que está sendo oferecido de forma integral, né? Se está chegando, como que está chegando, a qualidade disso. Isso acho que hoje a política é muito mais avaliada por indicadores e pelo monitoramento que a gente faz desses indicadores, assim, dos dados que a gente recolhe dessas secretarias, mas chegar a uma política de avaliação de como está o serviço, não. Sim. E mesmo sobre os dados, você está falando, vocês conseguem ter dados assim, por exemplo, quanto tempo demora entre o pedido, né, que é feito pela pessoa para o atendimento? Então, por exemplo, tempo para consulta, tempo para, né, você identifica o problema, né? Demora às vezes para identificar, mas quando a secretaria identificou o problema, tem um tempo para ela conseguir atender, né? Então, eu não sei se vocês têm esse tipo de coisa, porque para mim já seria alguma coisa. Você tem uma média, o tempo de atendimento é tanto, e também não só a média, que às vezes a média é boa, mas tem algumas pessoas que são deixadas para trás, principalmente em casos muito complexos, elas ficam no final da fila, né? Assim, a média é, sei lá, 2 semanas, mas tem gente que fica 3 meses esperando, então isso é um problema, né? Então tem essas coisas, eu não sei se vocês têm prazo também, porque esse é mais fácil, né? Não, é uma coisa mais sistêmica. Você tem a data que a pessoa entrou, a data que, né, que foi registrado, o pedido e tal, diferente da avaliação, né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa não faz, você teria que criar, às vezes, um procedimento de novo, né? De avaliar. Então, eu não sei se esse tipo de coisa ajuda. Não sei se vocês têm, na verdade. Desculpa, Paula, só para falar que o Thiago está digitando aqui, né? O Vitor disse que está com. Não sei se ele está conseguindo acompanhar pela tela. Só para falar, gente, a ideia é a gente ir conversando e quando a gente vai pensando sugestões,
a gente vai adicionando ali nos post-its. Eu ia mesmo. Eu tô vendo. Se você quiser que a gente leia para você, que às vezes no celular é muito pequenininho, né? Mas acho que você está falando de uma coisa super importante. Hoje, pelo menos, vou falar aqui pela saúde, né? A gente até consegue ter acesso a esses dados, os cidadãos, digamos assim, pela lei de acesso à informação, né? Mas não do ponto de vista, assim, estruturado, né? Então, acho que aqui o Tiago está fazendo uma sugestão, né, a partir do que você falou, tentando sistematizar um pouco de o que poderia ser uma forma, né, da gente fornecer esse feedback estruturado em relação a esses serviços, né? Vaga na creche, né? A educação tem um site até que bem interessante, né? E que melhorou bastante a transparência, né? Em relação às vagas, né? Estou falando aqui também de uma dupla função, porque eu tenho uma filhinha que faz parte dessa faixa etária, né? Então, alguns serviços eu conheço também como mãe, né? Mas hoje meu papel aqui é outro, né? Mas tem um sistema bem interessante também que já melhorou um pouco a visualização das filas de espera por região, né? Porque eu acho que isso também varia bastante, né? E tanto na saúde quanto imagino que, né, todas as secretarias tenham essas diferenças regionais, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito, né, é que muitas vezes as ferramentas que, não só a prefeitura, né, mas o poder público disponibiliza para a população, não são ferramentas que muitas vezes chegam a todo o público-alvo que precisa daquele serviço. Muitas vezes é uma população mais carente, que tem uma dificuldade em acessar esses serviços, então a própria pessoa ela não consegue ter acesso àquela informação, né? Então, como que ela vai saber que existe aquele serviço para ela, que existe aquele equipamento, que ela tem aquela possibilidade de atendimento, sendo que ela não consegue acessar esses canais, né? Então, eu enxergo que dessa forma, que muitas vezes falta muito é, a comunicação, que essa comunicação chegue para todas essas pessoas, porque você não vai conseguir atingir esses diferentes públicos usando uma abordagem única. Então, seria necessário abordagens diferenciadas e mais personalizadas, ali voltadas, direcionadas para aquele público, com a necessidade daquele público. Eu não sei se vocês também enxergam dessa forma. Muito interessante, Raquel. Acho que o Tiago está tentando fazer uma sugestão. Veja se você concorda também, diversificar as abordagens para se comunicar Isso, com os diferentes públicos afetados, né? isso, exatamente. E você teria alguma ideia, assim, de talvez como poderia ser feito? Ou, enfim, quais seriam essas abordagens? Porque eu acho que aí a gente avançaria um pouquinho para o tronco, né? Como a gente É, poderia Eu implementar acho isso? que nesse sentido, o importante é conhecer esse público, né? Qual é o perfil desse público para identificar ali qual é a forma de comunicação que essa pessoa ela está mais acostumada a acessar, como que ela consome essa informação, ela vai a quem precisa de um serviço ali de uma escola, de um serviço de saúde, onde que ela vai para conseguir isso? Ela vai diretamente numa unidade de saúde, numa escola, numa diretoria de ensino, onde que ela vai? Numa subprefeitura? Onde é que está? Onde essa pessoa ela pode buscar e como ela costuma ir atrás dessas informações, né? Muita gente tem muitos serviços agora que eles são voltados super para o digital, né? Então, olha, ali no site você tem toda a informação. E aí tem aquele monte de menus e que as pessoas não conseguem, muitas pessoas não conseguem usar, elas não têm ali um nível educacional que permita que elas cheguem até toda essa informação. Então, eu não sei se existem dentro dos conselhos municipais ou dentro desses próprios equipamentos, pessoas que possam passar essas informações e buscar mesmo aí perguntar para esse público, como que você procura essa informação? Quando você precisa de algo, como que você faz? Entender quem é esse público e como que ele se comunica com o ente público para ir e traçando estratégias de comunicação para que essa informação chegue até ele, né? Muito legal, super pertinente. Perfeito.
Você viu o que ele fez? A sugestão? Tá Vi, conseguindo ver? tá perfeita. Ai, gente, eu vou ajudar aqui que eu estou fazendo a relatoria, que eu gostei muito dessa ideia de talvez acionar atores que estão nos territórios, como os conselheiros municipais, para que possam ajudar a entender esse perfil. Acho que eu colocaria aí também como uma ideia de como fazer, junto com essa do mapear o perfil do público. E acho que cada uma dessas instâncias, né, que fazem parte das secretarias ali, que fazem parte do PMPI, tem formas de conselho, né? A educação também, enfim, cada escola tem o seu conselho também, né? Acho que talvez complementaria aí. SMADs eu desconheço um pouco qual que seria a forma de participação nesse sentido, mas saúde e educação, com certeza, esses conselhos já estão estruturados, né? E aí é possível até fazer por uma amostragem, né? Ou faz essas abordagens, né? Esses atores fazem esse levantamento pelos setores, pelas regiões e faz um levantamento de populacional ali daquela área. Então a gente fez ali uma pesquisa com X% da população daquela área e foi identificado esse público, esse perfil, essa demanda específica. Esse levantamento também setorizado, né? Porque a gente sabe que nas diferentes regiões de São Paulo também mudam os públicos, né? Ali a região do extremo sul é diferente, o público é diferente do centro, é diferente da zona oeste. Então, São Paulo tem essa questão de cada região você tem um público super diferente, então você consegue traçar aí estratégias de comunicação diferentes para trabalhar com esses públicos, para conseguir a informação, para fazer com que eles tenham essa ação de participar, né? De se comprometer com essa participação, de conseguir efetivamente participar. Tiago está fazendo uma sugestão ali para a gente para ir avançando um pouquinho para os resultados, né? Se a gente conseguir implementar essas estratégias, que resultados a gente alcançaria, né? Alcançar públicos em diferentes territórios da cidade, talvez com estratégias, né, mais personalizadas, ampliando ali, né, a participação, que se relaciona bastante com uma causa bem específica, né? E falando, inclusive, das causas, deixa eu me lembrar aqui para nós, né? Acho que a gente está falando um pouquinho essas soluções mais em relação a essa causa de dificuldade na identificação das demandas, né, da população. Acho que foram soluções focadas um pouco em como talvez ouvir melhor as demandas, que são certamente diferentes, né, de acordo com a região, a secretaria e etc. Mas talvez a gente possa também pensar um pouco em outras causas, né? Inexistência de instrumentos que facilitem a participação social, o que poderiam ser esses instrumentos, né? A não incorporação da população adulta, não sei se temos pais e mães entre nós, né? Mas é um desafio bastante grande, né? A participação social de pais e mães ali, que muitas vezes acumulam muitas funções, né? Como é que a gente poderia pensar, talvez, soluções para facilitar? Diga aí, Tiago. Hoje eu estou na condição de apoio, né? Mas me permitam, talvez uma pergunta que possa ativar aqui alguma possibilidade de solução. Lara, como é que vocês pensam, né, no sistema de governança, processos de escuta estruturada a partir de dispositivos como audiências públicas, ou outros dispositivos mais estruturados dentro dos territórios. Então, a gente tem, por exemplo, o Orçamento Cidadão, que faz um processo muito interessante de capilarização na cidade, né, de uma agenda decisória
importante. Então, de repente, pensar a partir desses instrumentos também, que são instrumentos tradicionais, mas muito consolidados também, né, no âmbito da participação social. Talvez isso possa trazer um elemento importante também, até para a institucionalização desse processo de escuta, né? Então, talvez, se vocês concordarem, a gente poderia pensar em instrumentos de escuta baseados no dispositivo da audiência pública, por exemplo, e aí pensando também essas audiências em nível de territórios, né? Ou seja, pensando que a gente alcança a cidade a partir de estruturas já existentes nas suas diferentes regiões. É uma pergunta que já está conectada com uma possibilidade aqui para a gente pensar uma institucionalização. Sim. Hoje, acho que até pela característica da secretaria que a gente está alocado, né, por ser uma secretaria meio não chegar efetivamente na ponta, a nossa ponta fica com os comitês gestores regionais, assim. Então, o que a gente tem de proximidade, aí são 32 territórios, então a gente está falando de uma proximidade nesse espaço, a gente consegue chegar de alguma forma na ponta, mas a gente está falando de supervisores da saúde, da assistência e de pessoal das diretorias regionais de ensino, né, representantes do MAPA. Então, a gente tem atores na ponta que hoje são os que acabam trazendo para a gente um pouco da perspectiva do que está acontecendo por lá, assim. E que é muito diferente de ter um espaço estruturado para fazer essa escuta da população, né? Então, acho que é isso. Acho que esse vem sendo um movimento de olhar mesmo quando a gente chega na população, porque é isso, a nossa dificuldade está exatamente nesse lugar, assim. E é isso, talvez usar os mecanismos que aparecem das próprias secretarias que já estão mais estruturados, seja um caminho interessante mesmo. Eu ia perguntar se vocês. Eu tô entendendo que vocês tentam monitorar o que está acontecendo, conversando nessas reuniões. Vocês conseguem facilmente as informações é, das áreas que tocam, né, os projetos em si, assim, no dia a dia? Ou isso é muito difícil? É uma coisa que normalmente você pede, aí demora para vir para uma reunião? É uma coisa. Vocês só fazem anualmente, assim, porque demora para pegar esses dados e transformar em algo visível, assim, por exemplo, às vezes o pessoal faz monitoramento anual, né? Ah, não, você pede, aí fala, ah, não, isso daqui eu vou mandar daqui um mês, não sei. Ou é uma coisa fácil, assim, que você consegue monitorar o dia mais próximo, assim, do dia a dia, através das informações das secretarias. Não, o monitoramento ele tem uma periodicidade. É porque hoje o que a gente monitora é a implementação do plano de ação e anualmente a implementação do plano municipal pela primeira infância, né? Então, agora a gente está migrando para fazer o monitoramento do plano de ação através de um sistema que a gente usa na prefeitura, que é o SMAI. E aí vai ficar um pouco mais clara a informação, um pouco mais fácil de recolher, mas ainda assim é uma informação que vem monitorada anualmente, assim. Então é uma meta que a gente atinge ou não atinge, porque a gente está falando das metas do plano, né? É muito pouco, hoje o trabalho que a gente faz é muito pouco olhar nos detalhes o que vem acontecendo na ponta, cada uma das ações, e muito mais olhar como um todo, como isso impacta. Então, acho que está nesse lugar, assim. Entendi. Lara, a proposta que eu tentei fazer, será que faz sentido aqui dentro do que a gente estava conversando, aqui nessa caixinha? Sim, acho que sim. Acho que é um caminho também. Eu acho que é isso, né? Tentar, de alguma maneira, promover espaços diversificados de escuta, né? Alguns podem ser mais institucionalizados, no sentido que já estão previstos em calendários, em agendas de trabalho, outros, às vezes, são um pouco mais difusos, né? Ambos podem ser, aproveitados para os fins de monitoramento da política pública, né? Porque vocês já têm espaço de escuta no território. Então, acho que o pressuposto precisa considerar isso também. Já há instâncias regionalizadas que estão discutindo questões importantes dessa agenda e da transversalização dessa agenda também nos diferentes equipamentos, né? Então, acho que pensar talvez numa institucionalização maior pode ajudar a promover espaços de escuta que podem alimentar um processo de monitoramento, né? Um pouco mais nessa linha que eu iria, assim. Perfeito.
E É, traz uma outra eu... perspectiva, né? Acho que até agora. Ui, desculpa. Perdão, Não, Vitor. pode Não, falar, é que pode eu acho falar. que até agora a gente estava falando também, e acho que são diferentes formas de pensar assim. Se é muito mais, daí no final das contas, esse controle, entre aspas, né? Esse controle social, que não é exatamente isso, mas essa participação, ela vem de um lugar de entender se o equipamento, que é, no final das contas, quem está lidando diariamente, quem está nesse atendimento ao público, tem uma entrega qualificada e passar para um espaço de olhar a política de uma forma um pouco mais ampliada dentro do território, né? Então a gente não tem uma instância de participação social no território, mas a gente tem uma instância que está no território, porque a nossa estrutura de governança prevê isso. Eu acho que é só costurando um pouco essas propostas. Eu só ia compartilhar um receio que eu tenho, na verdade, da gente pegar e colocar as coisas para os conselhos darem as opiniões, eles não terem uma base para conseguir fazer isso, no sentido que às vezes chega a demanda, né, para os conselhos participativos, tal, que eles não sabem de onde chegou a demanda, vem uma coisa assim, eles não faz parte do que eles estão discutindo, e eles não têm uma formação para isso, ou não têm dados mesmo, porque para recolher os dados eles não vão ter isso organizado, por exemplo, das secretarias, né? Os dados internos da secretaria eles não vão ter acesso, né? Eles vão chegar lá para ter uma discussão, mas sem bases assim razoáveis de qual é o tempo de, sei lá, indicadores, por exemplo, do que está acontecendo, né? Que eu acho que as secretarias vão fornecer mais, né? De tempo de espera, de qualidade do serviço, porque senão fica uma coisa, acho que desconectada às vezes um pouco da realidade. Eu sei que eles deveriam representar, né, todo mundo, mas você pensa que é uma pessoa física que está lá, que vem uma vez por mês, normalmente numa reunião, e eu acho que deveria, eu concordo que colocar os conselhos para dar opinião, você dá mais força para eles, né, e o que é muito bom. Mas eu sinto que falta dar essa outra base, a base das informações para o conselho. Assim, às vezes eu sei que é dado curso, né? Tem alguns cursos que são dados, tem escola de formação, se eu não me engano, na prefeitura, mas além disso eu acho que faltam as informações, assim, as mesmas informações que precisam chegar para vocês que estão fazendo monitoramento, precisa chegar regionalmente para, né, daquela região, o que está acontecendo, tal, isso, senão eles ficam sem a base para discutir. E eles não têm como chegar e falar, deixa eu baixar toda a base do, sei lá, do 156 para ver tudo que foi feito, vou baixar todos, sei lá, os pedidos de acesso à informação que foram feitos na prefeitura para fazer uma análise e tal. Isso não acontece, assim. A maioria das pessoas, não, elas têm um conhecimento regional, elas têm muitas vezes alguma causa específica que elas estão envolvidas, às vezes elas estão envolvidas muito com saúde, muito com meio ambiente, muito específica, e ela conhece alguma coisa, mas ela ainda mesmo assim, até nesse tipo de coisa, ela não sabe o que a prefeitura está fazendo dentro da Secretaria do Meio Ambiente, se ela está no meio ambiente, sei lá, ela não sabe o que a Secretaria da Educação está desenvolvendo. Então eu sinto falta desse suporte assim para os conselhos, assim. Isso para mim eu vi acontecendo, eu vi coisa sendo discutida no conselho, na parte de governo aberto, que depois chegou no conselho, eu fui lá e eu vi assim, as pessoas receberam, tem que fazer isso, né? Chegou uma demanda de ter que fazer tal coisa, dar uma opinião. E aí eles redigem qualquer coisa, que para eles não é aquilo que está importando para eles no momento. Então, esse suporte, essa formação e esse suporte, principalmente com contexto, assim, eu acho que é básico para eles tomarem a decisão. É que nem eu chegar num secretário e falar para ele tomar decisão, e ele não tem a equipe por trás, né, que conhece a fundo, que qualquer dúvida que ele tem, ele consegue perguntar, mas isso não acontece com os conselhos. Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito forte, de passar essas informações,
como fala, passar a tomada de decisão, né, a opinião, eles têm que dar, mas eles não têm esse suporte básico para eles conseguirem desenvolver. Eu acho que tem uma importância aí, que é que qualquer que seja esse pensar a solução, ele tem que estar vinculado à nossa comissão de avaliação, né? Porque a gente está falando de uma estrutura já organizada que tem acesso a isso, assim. Então, acho que tem uma dificuldade mesmo quando a gente vê as coisas jogadas, né? De tipo, chega uma informação, me diz aí sua opinião, sem ter uma estrutura. Então, a gente já tem uma comissão de avaliação, assim. Então, acho que a dificuldade é, inclusive, pensar com a articulação com isso, pensando nessa estrutura existente. Vocês conseguem regionalizar essas informações, por enquanto? Ou ainda não? Ainda é mais muito agregada? Não, a gente tem algumas informações regionalizadas, mas é isso, acho que são informações mais gerais, são menos informações sobre como o equipamento atua e são mais informações sobre taxa de mortalidade, são tipo indicadores, né? A gente consegue regionalizar um pouco mais esses indicadores, assim. Então a São gente. indicadores de resultado, não indicador de processo, assim, né? Não é tantos atendimentos, é tipo, tantas pessoas morreram, né? Você tem mais o final, assim. Você não tem Exato. a... Entendi. E que tem uma variabilidade quando a gente fala de território, né? Por exemplo, se a gente olha a taxa de mortalidade infantil, se nasce 2 crianças e uma morre no território, é 50%, é uma taxa alta. Então, tem uma variabilidade com o território, então é só informação que precisa ser tratada como um todo, assim. Então, tem esse olhar. Mas é isso, são mais indicadores, é o que hoje a gente consegue olhar. E o que a gente consegue avaliar um pouco melhor é daí olhando para a implementação do plano de ação e do plano pessoal pela primeira infância, né? E aí os balanços são sempre publicados, então a gente já tem, acho que até o sexto, se eu não me engano, já está publicado, e aí a gente sempre faz uma apresentação desse balanço através das semanas municipais da primeira infância também. Que é Entendi, legal. composto com relatório dos outros atores, né? Então, da Organização da Sociedade Civil e afins estão nesse processo. Agora, eu acho que seguindo um pouco até no que nas sugestões que a Raquel deu, né? Acho que a Semana Municipal da Primeira Infância, ela é uma estratégia muito interessante, né, de comunicação com a população, mas talvez a gente poderia pensar um pouco em quais estratégias ela tem sido divulgada, né, essas programações, né? Porque talvez também poder diversificar um pouco essas estratégias, né, conseguiria alcançar públicos diferentes que talvez não cheguem hoje, né, com uma mesma estratégia de comunicação, né, porque eu acho que é um momento muito importante de encontro, né, do poder público com os cidadãos, né, mas assim, pensando novamente, né, nesse público, mães, gestantes, como que a gente poderia conseguir que essas pessoas participassem mais, né, das estratégias ali que vêm sendo pensadas para a semana, né. Pensar como a gente faz chegar é sempre uma dificuldade, né? A gente sente que a gente consegue sempre conversar com um público muito parecido, assim. É sempre os mesmos rostinhos que a gente identifica nos lugares. E acho que são vários fatores, desde pensar qual que é o horário que isso é feito. Então, se eu vou fazer uma oficina 3 horas da tarde, quem que vai participar de uma oficina 3 horas da tarde? Mas também como que eu vou falar para a mãe participar de uma oficina tipo 7 horas da noite, que ela vai estar fazendo a janta das crianças, sabe? Como que eu vou colocar esse espaço? Então, acho que é sempre uma dificuldade grande de pensar o tempo que isso demanda das pessoas, né? E aí acho que vem nesse lugar, que talvez seja também pensar como que a gente comunica isso de outra forma, ao invés de só trazer o público para, né? Então, a gente hoje, a estratégia que a gente usa é que a gente divulga, a gente faz o evento, a gente divulga o evento, mas a gente também transmite ao vivo e deixa gravado no YouTube. Então, quem quiser acessar, tem sempre lá disponível para ser acessado. E aí, com acessibilidade e afins, mas aí como que a gente chega em outras pessoas é sempre uma dificuldade gigantesca, assim. Ia perguntar se vocês não conseguem pensar em formatos mais curtos, assim, de consulta. Eu sei que acho que deve dar um grande trabalho para vocês para criar, né, todo esse mecanismo de consulta pública, qualquer coisa assim, mas normalmente eles são muito complexos, né? Não é um itemzinho básico, assim, eles são, tipo, você vai
consultada a política toda, sabe? Assim, não é uma coisa simples que você pode ir lá e dar uma opinião com, sei lá, 2, 3 minutos, né? Ou ver, chegar a informação, por exemplo, aqui nessa oficina, né? Uma oficina de 3 horas, sei lá. Então é muito tempo e muito demanda, assim, imagina, você falou, né? Tem que fazer janta, tem que jantar, você chegou do trabalho, às vezes está no trânsito, tem mil questões, e 3 horas é muito tempo, assim. Claro que para pensar, né? Que nem a gente está fazendo agora, discutir, demora muito mais, mas para chegar na população, você pode pensar em consultas muito menores, né? Consultas mais básicas, né? E pode consultar na cidade toda, e aí você tem um mapeamento do que cada lugar está valorizando mais, né? Mas com questionamentos mais simples, assim. E vídeos, né? Eu sei que, por exemplo, eu estou sabendo dessa reunião por causa que vocês divulgaram no Instagram. Então, você tem, né, formatos muito menores do que o vídeo. É difícil, as pessoas dificilmente vão ver o vídeo de, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas, que é esse daqui. Só quem é muito interessado, né, nesse tema e não conseguiu vir hoje por algum motivo. Mas é raro. E daqui a pouco ele não faz tanto sentido, porque né, daqui a pouco o plano já está em ação, então ver a oficina é mais uma curiosidade do que participar. Acho que a Emily quer falar. Eu quero, gente. Porque eu fiquei. Aqui eu tô participando também, gente. Eu tô aqui pensando, né, nessas questões de diversificar as estratégias. Eu não sei o quanto que é possível, mas vou colocar a ideia de, às vezes, o evento, por exemplo, a Semana Municipal da Primeira Infância, ou enfim, os eventos, ser mais com uma carinha de talvez um festival, um pouco no sentido de ter outras atrações. Assim, eu vou te chamar, vou ter outros atrativos, outros chamarizes ali para atrair essas pessoas, para que elas possam participar e ouvir o que eu quero levar para elas, né? Eu tô pensando assim, muito estratégia de propaganda de ter o carrinho de pipoca na frente da loja. Porque Tem um daí as pessoas. chamariz, né? Isso! Não sei o quanto que isso é possível, mas sabe, coisas assim, porque às vezes a pessoa vai lá porque vai ter um carrinho de pipoca. Tô dando esse exemplo, né, da propaganda de loja, mas que a pessoa vai ficar ali na fila do carrinho de pipoca e vai ouvir o que eu vou dizer, sabe? Pode não ser uma coisa assim, mas pode ser um evento mesmo. Eu tô usando muito de referência algumas ações do Unicef que eles fizeram nos territórios mesmo. Eu vou falar assim com base em pouco conhecimento que eu tenho, tá? Mas eles fizeram alguns eventos que era a Semana do Bebê, que eles fizeram mesmo uma festa, assim, para chamar as famílias, para eles poderem falar dos cuidados na primeira infância, dos bebês, principalmente, de questões de saúde, mas esse formato de ter um pula-pula, de ter uma música, uma atração, coisas assim. E, assim, pelo que eu vi, parece que foi bem bacana no sentido de, além das pessoas terem um espaço ali no próprio território delas para participar mesmo, um lazer, alguma coisa ali que juntou com um pouco de acesso à informação. Não sei o que que vocês acham. Eu acho ótimo, principalmente se a gente está falando de primeira infância, ainda tem a questão das crianças, né? Muitas vezes não tem, ó, né? Você tem um lugar, coisas para elas fazerem, participarem, os pais poderem participar, ao mesmo tempo que fica, né, um pouco tranquilo, né? Não estou falando para você deixar lá a criança num canto e os pais irem para outro, né? Mas uma coisa mais integrada, porque senão essa conversa é uma conversa muito adulto, né? Assim, conversando. Se a gente está pensando em focar em atender, né? Chegar no público que está primeira infância, que eu entendo que é até os 6, ou não sei, 5 e 11 meses, não sei qual que é a definição exata, mas esse público faz parte do conjunto, né? Você ter os dois juntos, assim.
Sim, a Unicef costuma ser uma parceira, inclusive, para a organização da Semana da Primeira Infância, que ela é meio que uma substituta da Semana do Bebê. Então, ela é uma adaptação da Semana do Bebê. Mas acho que entra em algumas dificuldades de fazer isso no território, né? Porque a gente está falando do tamanho de São Paulo, que são muitos distritos, muitos bairros, e aí fazer isso chegar com a estrutura que a gente tem hoje, de equipe, por exemplo, nós somos em 5 pessoas, e pensar como que a gente faz chegar de forma super descentralizada na cidade é um desafio, assim. E é isso, no final das contas, a semana ela não tem só a apresentação do balanço, mas ela tem, ao longo da semana toda, mesas de debate para falar sobre diferentes temas. E que a gente sabe que é limitado, que ela chega num público específico. Então, hoje, a gente consegue chegar com muita clareza nos servidores públicos que atuam com primeira infância. Isso a gente sabe que faz parte do nosso público, mas é isso, chegar nas famílias é a grande dificuldade, com certeza. Então, é isso, sempre, talvez o caminho seja, olha, o show do Palavra Cantada, e quando eles chegam, a gente apresenta outras coisas também. Eu ia pensar numa coisa, já que a gente está falando de integração, né, o ideal seria se integrar, né, porque tem eventos já na prefeitura, tem eventos no céu, tem eventos, assim, tanto até de aniversário de unidade, tem evento de festa junina, tem eventos de outras coisas, né, que acontecem nas escolas, principalmente. Nas UBS eu não conheço, mas em escola tem eventos com uma frequência razoável e tem unidades grandes como CELS, né? Para começar, porque se atinge mais gente e tal. O ideal seria conseguir integrar de alguma forma, de você conseguir participar um pouco com né, como se fosse um stand, uma discussão à parte, né? Porque já tem essas coisas, né? Um pouco. Tem teatro, sempre tem coisas acontecendo. O ideal seria conseguir. Claro que com 5 pessoas e vocês trabalham no horário, né, sei lá, das 9 às 6, das 8 às 5, teoricamente, pelo menos. Acredito até que fique mais, mas agora à noite eu nem sei como funciona para vocês, mas que é horário de trabalho agora, né, para vocês. Mas é uma coisa que para mim faria sentido por você não precisar organizar todo o evento e você conseguir ir lá numa reunião que já as famílias já vão estar lá, né? Muita gente que é o seu público-alvo já vai estar lá. Então, seria interessante aproveitar isso. E não sei se dá para aproveitar com outras organizações, como o SESC ou coisa assim, que também tem esse tipo de, né, atingir esse público, principalmente em finais de semana, né, coisas assim. Só não acho que dá para fazer muito, porque isso, né, pensando, você falou, só 5 pessoas para participarem não dá, assim, vocês vão ficar só participando de evento e não vão desenvolver nada durante a semana, quase, assim, de tanta coisa. Mas são momentos que dá para pensar em tentar colocar um ou outro, experimentar, né, fazer uma experiência. Acho que vale a pena. Acho que essa última sugestão, você conseguiu colocar, Tiago, essa de talvez de fazer juntar ali alguma estratégia de comunicação ou com algum evento que já tenha, ou talvez algum evento mais chamativo, juntando um pouco essas últimas contribuições, né? Desde a fala da Emily, acho que ficou faltando e acho que ela está aí mesmo no como, né? Eventos, inclusive, que, como falamos aqui, né, sejam inclusivos para as mães com bebês, né, mães com crianças, né, que as crianças também possam ter programações, né. Tem uma pessoa com a mão levantada, eu não sei se ele quer falar, senão eu falo na sequência. Acho que eu. Acho que era eu que eu coloquei, Ah, mas eu não sei abaixar minha mão aqui, porque eu tô no celular. então tá Pode, bom. mas não é para eu falar mais, pode falar, por favor. Só um pequeno adendo, né, nessa questão. A gente, em educação fiscal, a gente tem muito essa dificuldade, né? Porque se a gente parar para pensar, o nosso público é todo mundo. Desde ali da criança, né, que a gente
quer fazer esse trabalho já de conscientização, de sensibilização, o adulto, para mostrar para essa população que todo o dinheiro que a gente paga ali num tributo, ele vira um serviço público, vira um equipamento, ele retorna para a população de alguma forma. E a gente vai ter uma ação bem interessante agora em maio, porque como que a gente trabalha? A gente segmenta as nossas ações durante o ano de acordo com o calendário e com o que a gente tem disponível naquele momento. Então, no começo do ano a gente trabalha IPTU, agora, nessa época, como quando abre ali o calendário do Orçamento Cidadão, junto com o pessoal do Governo Aberto, a gente trabalha um pouco mais a questão da plataforma Participe Mais e assim vai. Então, em maio, a gente tem o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. O que a gente está planejando para essa semana? Como que a gente fala de respeito ao contribuinte para o público menorzinho, né? Então, a gente tem aí uma parceria a gente tem alguns parceiros que a gente trabalha junto, e agora em maio a gente vai ter ação em uma única escola, que é o que a gente consegue atender, porque a nossa equipe também é super reduzida, né? São 2 servidores e 2 estagiários, então a equipe é extremamente pequena. E nessa ação, a gente vai até uma escola, então vai ter o pessoal, um parceiro nosso que vai estar trabalhando junto aos adultos que vão estar ali presentes, então a gente vai ter a participação dos pais, dos alunos, da comunidade escolar, dos alunos propriamente ditos, os professores, o pessoal da equipe da escola. Então, para os adultos, vai ter ali uma campanha de sensibilização, regularização de documentos. Para os menorzinhos, a gente vai ter jogos, atividades mais recreativas que eles consigam estar trabalhando ali. Então, é um dia, né, que vai ser como se fosse aquela ação global, com várias atividades. Então, não vai ser um evento grande, é um evento pequenininho, voltado ali para aquele público específico daquela localidade, mas que é um público extremamente segmentado. Então, a gente vai conseguir, aí, com essa única ação, trabalhar com os professores, com os demais envolvidos ali naquela escola, com os alunos e com os pais, com os responsáveis por essas crianças ali também. Então, para cada um, a gente pensou ali numa ação separada para que a gente consiga trabalhar com eles. Eu não sei se seria o caso de talvez fazer coisas nesse sentido, né? Ações menores também, com aquele público menor, mas que você sabe que se essa ação ela for bem recebida por eles, eles vão comentar com outros, e aí talvez essa informação ela vai se espalhando, mesmo que de forma limitada, de forma pequena, mas ela vai se espalhando, né? Então é aquele trabalho de formiguinha que a gente chama. A gente fala com um aqui, espera que esse um fale com mais 2, e assim a gente vai transmitindo. E todas essas nossas ações, a gente integra elas com os materiais do site. Então, a gente lançou um site só sobre educação fiscal. Depois, se alguém tiver interesse, eu passo o link. E a gente tem todas essas informações ali. Então, quando a gente atinge essas pessoas, a gente já fala, olha, se você quiser saber mais, se você quiser mais informação, direciona para o site. E a gente percebe que a gente está recebendo um público considerável, ali vendo os relatórios de pessoas que estão acessando o site, que estão entrando em contato com a gente, pedindo mais informações sobre outros assuntos, que não só os assuntos que são tratados ali dentro das formações, né, dos eventos que a gente faz. Então, são algumas microações em determinadas datas, quando tem esse interesse pelo assunto, quando o assunto está em voga no momento, a gente faz ali uma ação pequena ou não, e essa ação ela acaba gerando resultados. Então, para a gente tem funcionado fazer dessa forma. Talvez fica aí uma boa prática, talvez que se possa, não sei se cabe nesse contexto de vocês, né? Mas é uma experiência que a gente percebeu que tem dado certo. Nossa, você falou várias coisas super interessantes, né? Que eu acho que a gente nem conseguiu registrar aqui, né? Eu acho que você falou tanto coisas que caberiam nas raízes ali, né? Do o que podemos fazer, como também você falou um pouco da forma, né? Do como, né? Você consegue ajudar a gente a estruturar isso de uma forma sintética ali? Vamos ver qual parte, né? O Pode ser que no vindo lá. chat também, Raquel. Desculpa Tá, interromper, mas deixa eu ver você aqui pode colocar no chat também, porque aí a gente vai trabalhando a partir das palavras de vocês, né? Eu anotei algumas coisas também, mas só uma Aham. observação que é relevante. Não se preocupem, né, com a
consideração das contribuições de vocês, porque a gente está gravando a sessão e estamos fazendo uma relatoria, as duas coisas. Então, depois a gente também consolida esse material na forma de relatoria, porque a gente já sabia que o post-it não daria conta de contemplar tudo que apareceria e que está aparecendo, na verdade, nas oficinas. Mas se você conseguir colocar no chat também, não importa a formulação, o que importa é o Uhum, conteúdo e a maneira como você está elaborando nesse primeiro momento. Mas só queria uhum. fazer esse esclarecimento para que a gente não fique preocupado, porque realmente coisas muito interessantes estão aparecendo. Eu anotei várias coisas aqui, e aí também já Eu estava vou pensando como colocar. colocar. Tá bom, perfeito. Acho que isso fala bastante com o que a Lara trouxe, né? Que é uma equipe mais restrita, a gente tem um desafio de conseguir atingir mais pessoas, mas às vezes é o caso da gente pensar em ações mais pontuais, menores. Acho que é para ter um começo, né? Acho que uma coisa que a gente pensou bastante quando pensou as oficinas é assim, como que a gente chega nesse lugar, por onde eu começo? Que é o grande desafio, por onde eu começo, né? Acho que foi muito interessante pensar nesse exemplo, né? Porque a gente falou de fazer um mapeamento, eu estou tentando anotar tudo, né? A gente pensou de fazer um mapeamento, de fazer uma comunicação mais específica, de acionar os conselhos participativos, mas eu acho que talvez a gente pensar assim, qual é o primeiro passo possível? Um evento mais local, fazer uma escuta com um grupo mais restrito, às vezes ali a gente vai receber já um monte de insights que possam ajudar a gente a fazer comunicações mais específicas, né? Acho que eu tentando contribuir um pouquinho aqui com o debate, de que mais a gente consegue pensar assim, um primeiro passo possível, então, para a gente conseguir avaliar e monitorar, enfim, ouvir mais as pessoas, né? Que outro passo, né? Eu acho que esse é um, mas que outros passos também a gente poderia dar? Acho que da mesma forma, né, que a Raquel está compartilhando aqui a experiência dela, no caso, no âmbito da educação fiscal, mas a gente também tem momentos, né, de muita participação das famílias, sei lá, estou pensando aqui, o momento de matrícula, por exemplo, das crianças na escola, né, campanhas de vacinação, né, que de repente comecem pelo público infantil, normalmente, né, então eu acho que são momentos também que a gente poderia aproveitar para integrar, né, ações diferentes entre as secretarias, divulgar melhor o site, enfim, tem essa dificuldade mesmo, né, que acho que foi, não sei agora se foi a Raquel ou o Vitor que comentou, né, mas que às vezes o site também não é muito intuitivo, né, então às vezes o site está super bacana com várias informações, mas precisaria divulgar um pouco melhor o caminho para acessar, né, enfim, campanhas de comunicação mais assim, gerais, né, como essas de vacina, de repente colocar alguma coisinha ali, integrar mesmo, né? Porque acho que as estratégias existem, só que elas ficam segmentadas, né, dentro das secretarias, né? E a dificuldade de manter esse engajamento, né? Se primeiro a gente apresenta o plano, apresenta a política da primeira infância, como que a gente transforma depois esse engajamento e sem perder o gás dele em um processo de efetivo de escuta e monitoramento que possa ser contínuo, né? Como que a gente consegue incorporar isso depois no processo de monitoramento e avaliação, assim, do plano. Só dúvida, não tenho nada a contribuir nesse momento. Só quis trazer a questão mesmo, o problema, né? Hoje em dia,
perguntar uma coisa, como é que em geral, o pessoal, as secretarias, né, se precisar conversar com a população em geral, por exemplo, saúde, educação, em geral vira tudo uma conversa assim, o pessoal pega o contato das pessoas e manda mensagem em geral por WhatsApp, né? Assim que você acaba se comunicando para ter alguma coisa. Não tem nada. Eu sei que tem coisas estruturadas, por exemplo, que nem vocês falaram do site, do Participe Mais, mas não tem aplicativo, coisa assim, nada de notificação, nada nessa linha, né? De você. Para mim, o mais melhor seria você ter algum aplicativo, alguma coisa que você tivesse lá a sua família cadastrada, você recebesse avisos, sei lá, a campanha de vacinação começou, né? Eu acabo sabendo que tem a campanha de vacinação porque, sei lá, a TV passa, né, num jornal regional, alguma coisa assim. É, às vezes eu curto algumas coisas das secretarias, então acaba chegando, né? Eu sei que faz propaganda também, mas não tem nada mais estruturado, né, de você ficar sabendo, por exemplo, você precisava ter tudo, né? Assim, precisa vacinação. Você é uma pessoa com diabetes, aí você recebe um alerta. Não existe nada nem próximo, nem projeto, né? Assim, para fazer. Porque eu entendo que o Participe Mais foi uma grande evolução para conseguir né, uma plataforma aberta, né? De código aberto, foi feito, tal, mas ainda exige uma participação ativa da pessoa, assim, ela não recebe nada direto, né? Assim, eu entendo que não exista coisa assim, porque para o e-mail já seria muito ruim já para a maioria das pessoas. Eu entendo que cada escola fala com seus alunos, cada UBS fala com as pessoas, né? Os agentes de saúde devem ter os contatos de um monte de gente no celular para ficar entrando em contato. Imagino que é tudo assim, certo? A Paula tá fazendo assim com a cabeça, eu tô imaginando que ela tá concordando. Eu acho que uma boa parte, sim. Eu acho que, assim, eu posso falar um pouquinho sobre a Secretaria da Saúde, né? Mas eu acho que a gente tem um processo em curso, né? De uma série de estratégias, porque você está falando um pouco sobre digitalização, né? Da saúde, né? A gente também, eu acho que, assim, tem várias iniciativas acontecendo, mas eu acho que o grande desafio é realmente essa interoperabilidade, né? A palavrinha de milhões, né? Então, acho que as secretarias podem até ter iniciativas muito interessantes, mas é uma grande dificuldade a gente ter uma interoperabilidade entre essas iniciativas, como um visualizador, digamos assim, né? Que pudesse mostrar ofertas de várias coisas, né? De secretarias diferentes, um visualizador, né? Da prefeitura, independente da secretaria. Isso eu acho que é o nosso grande desafio, assim. Então, tem iniciativas muito interessantes dentro da saúde, por exemplo, mas iniciativas que dialoguem também com a educação, com a assistência, a gente não tem. Isso pode ser uma proposta também de solução, né? É porque eu percebi algumas coisas de digitalização, mas muito em site, assim. Então, por exemplo, o 156, agora eu entendo que é o grande portal de você pedir coisas para a prefeitura. Você vai lá, pede vaga na creche, pede, sei lá, essa carteirinha de 60 a mais, né, de ter mais de idoso. Você tem um monte de pedidos lá, mas ainda assim é a pessoa indo atrás para resolver algum problema. Aí você começa a direcionar lá, você cria um outro serviço, não vira uma rede enorme, assim, porque a prefeitura faz milhares de serviços, e aí é uma carta gigante, que às vezes até fica um pouco confusa para as pessoas, mas eu entendo que a prefeitura está tentando organizar tudo lá. Agora, o contrário, né, dela chegar nas pessoas é muito difícil. É muito difícil ela chegar. Ela não consegue avisar nada. Por exemplo, agora, os últimos, sei lá, 1 ano, 2 anos, agora eu recebo alertas de chuva. Toda hora eu recebo um alerta de chuva. Essa é uma novidade, né? Não sei como a Defesa Civil fez isso, mas agora meu celular treme, né? Vem uma chuva forte e ele avisa. Mas não avisa se, né, se você está tendo vacinação. Campanha de vacinação enorme, não, começou, sei lá, de Covid, de influenza, né? Qualquer coisa assim, não chega essas informações e você, né? E não fica continuando te avisando, né? Porque o ideal é ela te avisa, normalmente você
deixa para lá, né? Depois eu faço. Aí avisa de novo, né? Vai relembrando você ao longo do tempo. E quem não precisa mais não seria avisado novamente, né? Eu não sei se isso é assim, é muito difícil de desenvolver, mas é uma coisa que nossa, ia ser um ganho assim infinito para você ajudar. Porque hoje em dia não é todo mundo tem, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente tem celular, assim, né? Dá para ter muitos tipos de alerta e não sei. Seria um sonho de consumo, assim. Estou tentando redigir aqui uma sugestão no chat. A Emily quer falar, né? Sim, quero. Porque peguei um pouquinho um gancho do que a Lara e o Vitor falaram. E tô aqui tentando pensar assim, né? Talvez, como que a gente poderia talvez pensar na plataforma do Participe Mais, pensando que é uma das iniciativas aqui do Governo Aberto, né? Que a gente consegue também, tem ali uma governança, né, dentro do Participe Mais, mas será que a gente não consegue utilizar, por exemplo, essa plataforma do Participe Mais para conseguir incorporar essas sugestões para o monitoramento e avaliação do plano de forma mais prática? Enfim, como também, trazendo tudo a provocação, né? Mas não sei, tô aqui pensando, né? A Lara falou, a gente tem, como que a gente faz então depois para engajar? Não, depois que a gente engaja, como a gente faz para incorporar? Será que a plataforma do Participe Mais pode ajudar a gente a incorporar essas sugestões? E fiquei pensando também se o portal do 156 tem um papel aí também, como o portal 156 virou o principal canal de acesso a informações de forma mais estruturada, né? Tipo, eu quero saber sobre uma política, eu entro lá no portal 156, tem um aplicativo também que traz detalhamento sobre aquela política, né? Que fala o quê, como pedir, o prazo. Será que isso também não entra aqui como uma sugestão? Pensando nessas formas de digitalização, né? Tô igual a Lara, eu não tenho resposta, gente, só tem pergunta. Eu acho que são sugestões muito pertinentes, né? E acho que nem sei se isso entraria talvez no que ou no como, né? Avaliar possibilidades de uso do aplicativo do 156, né, para avançar na divulgação de ações relacionadas ao PMPI, né? Talvez. Quer que eu escreva? Falei, mas não Ai, escrevi, né? acho que sim, mas eu lembro que até na plataforma do 56, eu acho que dá até para a pessoa se cadastrar na plataforma para enviar sugestões também. Eu não sei, acho que não sei como que é a integração do portal do 156 com o Participe Mais, mas talvez uma forma assim que no 56 a pessoa consegue ter informação e inclusive dar um feedback, se ela quiser, talvez integrando com, com Participe Mais, enfim, acho que é uma forma também da gente coletar de forma online, de ter um espaço para essas pessoas terem acesso à informação, mas também contribuírem. Não sei. Eu coloquei aqui ao lado a possibilidade de utilizar a infraestrutura do 156 e do Participe Mais aqui como, enfim, na parte, né, do o que fazer, o que podemos fazer. No caso do Participe Mais, eu até coloquei assim: avaliar se a plataforma Participe Mais pode receber contribuições para fins de monitoramento e avaliação do PMPI. Né? Acho que é também pensar o Participe Mais numa chave de monitoramento de política pública e avaliação periódica, né? Acho que a gente tem utilizado o Participe Mais também, enfim, tem
vislumbrado outros usos para o Participe Mais. Talvez pensar também como ele pode contribuir para o ciclo de políticas públicas, pensando essas etapas mais ex post, também pode ser bem interessante também. Ex post mais para pensar a avaliação, né? Mas a gente um bom processo de monitoramento vai contribuir para qualificar processos de avaliação. Então, é por isso a gente sempre fala em monitoramento e avaliação, mesmo percebendo que são, destacando que são processos distintos, né? Que se inserem também em momentos distintos do ciclo das políticas. Mas eu entendo que está mais na raiz, né? Que é o que nós podemos fazer. Eu acho que a nossa árvore, ela tá ficando bem recheada, né? Talvez até a gente pudesse parar um pouquinho e ler, né? Tudo que a gente já colocou. O que que vocês acham? De repente, pensando, a gente acabou não preenchendo tanto a parte da Copa, né? Dos resultados que queremos alcançar. Mas, não sei, acho que ela tá ficando bastante completa e talvez, o que que vocês acham? A gente poderia dar uma lida para ver se tá bacana, se tá faltando alguma coisa, se a gente poderia mudar alguma coisa de lugar. Acho que eu vou ler aqui pra gente, ó. Começando então pelas raízes, né? O que podemos fazer? Avaliar, e aí lembrando, né? Estamos propondo soluções para melhorar o monitoramento do plano da primeira infância, né? O que podemos fazer? Avaliar possibilidades de inclusão de conteúdos do plano municipal da primeira infância no aplicativo do 156. Avaliar se a plataforma Participe Mais pode receber contribuições para fins de monitoramento e avaliação do PMPI. Diversificar as abordagens para obrigada. Para se comunicar com diferentes públicos afetados. Estruturar processos de avaliação no nível de equipamentos que atendem à primeira infância. Fornecer feedback estruturado à população sobre os serviços ofertados, saúde, educação, assistência social, etc. Trabalhar pensando na sazonalidade, momentos do ano propícios para a abordagem de determinados temas. E promover a integração de dados das diferentes secretarias de maneira mais eficiente. São as ideias que a gente teve até o momento do o que podemos fazer. Agora, como queremos fazer? Desenvolver, começando aqui da esquerda para a direita, né? Desenvolver sistemas de alerta para temas relevantes da primeira infância, avançar nas estratégias de digitalização na PMSP, integrando informações e ofertas de serviço entre diferentes secretarias com emissão de alertas, repetiu um pouco ali, né? Campanhas de vacinação, momentos de matrícula. Mapear o perfil do público e formas de consumo de informações para estruturar estratégias focalizadas de comunicação. Organizar ciclos de audiências públicas e escuta do território para fins de monitoramento do PMPI. Acionar atores do território, conselhos escolares de saúde, conselhos participativos, entre outros, de maneira setorializada para promover a aproximação com o público-alvo. E aí, nesse caso, né, uma observação. Para a participação, os conselheiros precisariam de informações qualificadas fornecidas previamente, né, como um suporte a essa discussão nos conselhos. Utilizar a Semana da Primeira Infância para ampliar as estratégias de escuta. Realizar consultas mais simples e periódicas sobre temas relevantes para a execução da política da primeira infância. Desenvolver sistema de integração das informações entre as diferentes políticas. Implementar propostas de monitoramento que dialoguem com as atribuições e atuação da comissão de avaliação. Repensar a programação e as modalidades de participação em eventos para que sejam mais inclusivos, considerando crianças, gestantes, cuidadores e famílias. Articular estratégias de comunicação a eventos já existentes, como a Semana da Primeira Infância. Essas são as nossas contribuições até o momento do como queremos fazer, né? Aí sobe um pouquinho para a gente, Tiago, para a gente ver a Copa, né? Quais são os resultados que podemos alcançar com tudo isso? Alcançar públicos com estratégias personalizadas em diferentes territórios da cidade de São Paulo. Aumentar a integração intersetorial. Só esses dois, né? Resultados por enquanto.
que vocês acham, pessoal? Lendo assim, alguém sentiu falta de alguma coisa, gostaria de talvez de complementar, talvez mais alguns resultados aqui, a gente colocou bastante coisa, né, no como. Alguém tem mais ideias que gostaria de compartilhar? Paula, eu só acrescentei aqui em uma das contribuições no aumento da integração intersetorial, coloquei o intersecretarial, só para reforçar um pouco o sentido também, porque apesar de serem sinônimos em determinados contextos, mas o intersecretarial traz uma dimensão interinstitucional mais forte, né, também. Então, não basta só a intersetorialidade, a gente tem que fazer as secretarias dialogarem e pensar em sistemas de ação articulados, né? Então, só para reforçar um pouquinho, se vocês concordarem, fiz essa proposta. Eu acho que faz todo sentido. Que mais, pessoal, que vocês sentem aí lendo tudo, todas essas contribuições? Está faltando alguma coisa precisaria estar melhor explicada? Todos ficando um pouquinho cansados já, talvez. Mas acho que estava bem interessante, né, as contribuições até aqui. Quer falar, Emily? Ah, eu vou falar, gente. Aproveitar. Eu vi ali que tem, tipo, repensar a programação e a modalidade de participação para que sejam mais inclusivos. Talvez a gente pensar também em formas de, tipo, em metodologias também. Tipo, eu colocaria isso num como. Se tem um guia, sei lá, uma diretriz, alguma coisa assim, tipo, como fazer processos de participação que sejam mais inclusivos, considerando esses públicos. Eu colocaria repensar a programação e junto um como fazer isso. Que mais, pessoal? Não sei se contempla, Emily. Eu acho que eu tentei capturar um pouco o que você trouxe. Veja se faz sentido. Eu acho que eu colocaria nos processos que envolvem o PMPI, com foco em crianças, gestantes, cuidadores e em famílias. Só porque depois os post-its podem se perder, mas é específico nesses públicos. Acho que agora foi. Gente, só porque eu tô aqui acompanhando tudo também, é, a ideia é que a gente tinha bastante tempo para ir discutindo, então fiquem tranquilos se quiserem pensar mais um pouquinho, mas se a gente sentir assim que saturou, que já deu, que a gente está satisfeito com a árvore, também não tem problema, tá? Porque eu tô achando ela bem robusta, assim, tô achando bem legal. Eu já acho que é bastante coisa até. Se conseguir cumprir um pouquinho, fazer, já tem coisa que dá mais de anos de desenvolvimento aí. E muita coisa.
Eu acho também que está bem bacana. Raquel também sente falta de mais alguma coisa? Lara? Será que ali na parte da Copa faz sentido redução das desigualdades nos atendimentos para que essa população das áreas mais carentes tenha ali um padrão de atendimento nivelado com outras regiões, porque a gente sabe que muitas vezes existe, né, existe ali alguma diferença. Faz sentido? Eu não sei se faz sentido, tá? A gente foi Estava olhando aqui. Eu acho que faz todo sentido. Eu até concordo que, sim, você vê muita comparação, né, de melhorias e coisa assim, pegando médias, né? E aí nisso você deixa muita gente para trás nessas médias. Regiões inteiras, né? Tem regiões, por exemplo, que tem pouca gente, né? No sul, assim, no sul do sul, assim, tem regiões que tem o espaço é enorme e a população é pequena, né? Então elas não aparecem. Se você esquecer essa região, ela não faz diferença na sua média, assim, né? E às vezes é umas regiões que precisa mais, né? De cuidado, assim, né? De um olhar mais atento. Eu acho que a prefeitura e tantos outros lugares devia se basear muito no que ela como é meta, né, de o nível pior que ela atende, assim, em sentido, não, nunca utilizar a média, falar assim, se, se a média, por exemplo, de quantas crianças tem por sala é tanto, ok, é uma coisa importante, mas se você tem 10% das salas que estão explodindo de aluno, né, não tem condição, tá muito ruim, na verdade, não é esse mínimo básico de atendimento para, né, para vários critérios, assim, que devia ter. Gente, só aproveitando a fala da Raquel e do Vitor, talvez pela minha formação de urbanista, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, a gente consiga fazer um mapeamento dessas áreas como um índice, né? Como uma classificação, como o Vitor colocou, dessa questão das pessoas mais vulneráveis, né? Talvez seja um mecanismo bastante interessante assim para algumas ações. Muito bem, pessoal. Mais alguma coisa? Sentem contemplados. Raquel está fazendo não com a cabeça. O Vitor agora eu não vejo. Só uma pergunta, Paula, para o Thales. Thales, você sente que a sua observação está contemplada já que nessas observações relacionadas à equidade, à redução do nível de desigualdade nos atendimentos, ou você considera interessante a gente fazer uma complementação? Tiago, eu acredito que essas informações elas contemplam sim, seria mais uma questão de mecanismos, né? Como que a gente alcança esse objetivo, né? Esse objetivo geral que é
e é a comunicação, né? Então, contempla sim, tanto que a fala da Raquel e do Vitor foram extraordinárias nesse sentido, né? Então, poxa, como que a gente pode comunicar um público da Vila Mariana, de Pinheiros, Butantã, como que a gente pode comunicar um público São Miguel Paulista, de Pirituba, de Parelheiros, Campo Limpo? Então, é mais um meio de atingir esse processo, né? Muito bem, pessoal. Emily? Acho que é isso mesmo, né? Abrindo o microfone um pouco para dar um caminhamento mais de final, queria começar agradecendo muito Paula, Thiago, pela excelente condução dos dois, pelo trabalho de registro, de provocações. Também agradecer muito a Lara, que esteve aqui hoje com a gente, que deu muito insumo, sustentou muito da nossa discussão para a gente conseguir avançar em construir coisas até mais coerentes, né, com a política que já está acontecendo, e principalmente agradecer a todo mundo que está aqui presente hoje, né? Sem vocês não existiria a oficina, tá? Então, muito obrigado mesmo por estarem numa quarta-feira à noite, pós-feriado também, aqui participando. É, Tiago, eu vou pedir só para você voltar no último slide que tem as nossas redes sociais. Então, falando um pouquinho de próximos passos, né? A gente está realizando as próximas oficinas também. Então, amanhã tem mais oficina. Quem quiser participar, amanhã a gente vai discutir sobre participação no plano de mobilidade urbana e sobre o portal de obras abertas, tá? Então, vão ser mais duas oficinas que a gente vai discutir esses dois temas. A gente também tem as próximas oficinas na zona leste e norte, e todas essas informações estão disponíveis no nosso Instagram, tá? Então, para quem não segue ainda, Gov Aberto Cidade SP, tem aqui os links. A gente também tem o link no nosso YouTube, que essa oficina vai estar disponível. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, tá? E depois dessas oficinas, então, a gente vai trabalhar em todas essas sugestões, todos os materiais, a gente vai ter várias árvores de soluções para a gente sistematizar as contribuições. E as próximas etapas, então, é esse fórum de gestão compartilhada, que faz parte da construção do plano, vai se reunir, vai ter contato com essas sugestões, a gente vai promover reuniões, as reuniões do fórum são abertas também para todo mundo que quiser participar, contribuir, e a gente vai começar então a co-criar, a co-escrever, né, o que vão ser esses compromissos que vão estar no plano de ação. Então, a gente faz uma análise geral de todas as contribuições e começa, então, a decidir, né, por onde a gente começa, o que entra nesse plano, mas todas as contribuições, as árvores são encaminhadas para as secretarias que estão trabalhando com esses desafios, então elas vão ter contato com todo o material, né, e daí a gente também faz esse processo de, então, escolher o que a gente vai trabalhar no plano de ação, tá bom? Acho que é isso. Não sei se alguém quer dar algumas últimas palavras. Da minha parte, queria só agradecer mesmo o processo. Pode falar, Lara. Eu queria só agradecer também, principalmente o Vitor e a Raquel, assim, por trazer essas contribuições também de outra perspectiva, né? Que isso vai enriquecendo muito, porque mesmo que não responda diretamente alguma coisa, ou às vezes até responde, vai trazendo outras ideias que vêm caraminholas na cabeça, assim. Então, muito obrigada pelas contribuições, assim, principalmente. E claro, né, pela abertura de vocês desse espaço, assim. Então, muito obrigada, gente. Vitor?
Deixa eu aparecer de novo aqui que eu tô sumido. Ah, beleza, voltei. Então, primeiro agradecer, eu acho o trabalho de parte de governo aberto super importante, é uma coisa que acho que ajuda, enche um pouco o saco das outras secretarias, mas ajuda também a dar força para quem está dentro e quer desenvolver um projeto, né? É sempre bom ter né? Eu falo assim, não sou eu que estou cobrando, né? É o pessoal lá que está cobrando, a gente faz parte aqui, né? Então a gente precisa resolver isso aqui. E aí isso dá uma força para os próprios, né, funcionários internamente conseguir desenvolver coisas que são muito importantes. Agradecer a todo mundo, sei que todo mundo já trabalhou hoje, está trabalhando ainda. E também perguntar só como faz para participar, se as reuniões do fórum depois se elas estão online, se elas estão presenciais, não sei, eu já participei umas vezes presencialmente lá no centro, e depois pandemia virou online, aí minha vida causou, não consegui mais participar. Aí por isso que eu tô tentando ver se eu consigo voltar agora, eu queria saber mais como é que funciona depois. Eu imagino que tem essas de solução. Aí vocês vão juntar tudo, né, trazer para o fórum, e o fórum vai meio que decidir, e lá dentro eu sei que eu sou só ouvinte né, cada entidade representa, né, e as secretarias, né, se representam também, né, faz parte do fórum. Mas queria entender como é que está essa organização. Isso. A gente está no modelo meio híbrido, assim, tem reuniões que são online, tem algumas reuniões que são presenciais. Você pode mandar um e-mail lá para a gente, que a gente pode encaminhar o cronograma das próximas reuniões, mas mesmo sendo ouvinte, né, que não entra no processo de votação, a contribuição continua do mesmo jeito, você pode participar do mesmo jeito. Então, a próxima reunião é no dia 30. Eu acho que vai ser online. Daí, depois disso, tem os calendários, né, das próximas reuniões. Eu acho que a do dia 30 é online, depois tem dia 5 que é presencial, e tem as reuniões de escrita mesmo dos compromissos. Mas envia um e-mail para a gente encaminha e te coloca nos convites. Tá Bom, certo, vou mandar. muito obrigada. O Bruno tá aqui, a Bianca, chegaram no fim. Se A vocês nossa quiserem. acabou, a gente veio dar uma olhadinha como é que estava aqui. A gente está terminando também. Eu estava fazendo umas últimas palavras de agradecimento, mas se quiser falar um pouquinho, Bruno, fica à vontade. Acho que só agradecer, né? Eu não consegui acompanhar essa, a gente estava em outra, né, do PMEA, que é o Plano Municipal de Educação Ambiental, a gente está fazendo duas simultaneamente. Mas, assim, tenho certeza que as contribuições foram ótimas, então a gente só agradece, né, a presença da sociedade civil e das secretarias contribuindo, ajudando e dando ideias maravilhosas para o nosso plano de ação. Né, acho que a Emily já adiantou, né, que depois desse processo, primeiro convidando, né, a gente tem mais duas oficinas amanhã, uma sobre transporte e mobilidade e a outra sobre transparência e obras públicas. E aí, dia 25, a gente tem duas oficinas presenciais, que aí abarcam os quatro temas, né? Uma em Santana Tucuruvi, a outra no Céu Vila Carrão, né, na Zona Leste. E aí depois a gente vai sentar, a gente vai ter essas reuniões, né, do Fórum de Gestão Compartilhada, a gente vai sentar com as secretarias para discutir todas as ideias que vieram, para ir fazer a redação dos compromissos, né, e dos marcos, que são os entregáveis, né, as políticas públicas, para parceria internacional. Então a gente pede, né, que acompanhe, comunique a gente por e-mail, né, como a Uni colocou, mas também acompanhe nossas redes sociais, que a gente vai ali informando o que está acontecendo. Acho que é isso, gente. Declaro encerrada a nossa oficina. Vou parar aqui a gravação também.